Olá, sexto ano, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Então, a aula de hoje está na página 13. Eu vou realizar a atividade e vou explicar junto, e aí depois vocês vão entender e poder realizá-la, né? Então, o objetivo da aula é entender melhor o assunto do pretérito ou passado que nós estamos discutindo e a relação do pretérito com as histórias chamadas fábulas, tá bom? Então aí na página 13, de início, nós temos duas figuras que representam uma ladeira. E aí pede que vocês observem os dois desenhos e coloque-se no lugar da personagem principal, que tem como objetivo subir a ladeira. Esta é a personagem principal, esse senhor. Então, colocando-se no lugar da personagem principal, responda: qual das ilustrações indica que a ação de subir foi completada? Ora, se essa é a personagem principal, a ação de subir foi completada no desenho ou na imagem de número 2. Então, essa é a resposta da questão A. Questão B. Qual das ilustrações indica que a ação foi interrompida? Ora, a única resposta possível é a imagem ou o desenho 1, porque aqui a personagem principal que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Deixa eu até sublinhá-la. A personagem principal foi interrompida por um conhecido. Então, ela não completou a ação. Então, questão 2. Questão C. Ilustração 1. Questão C. Qual das ilustrações poderia representar o pretérito perfeito? Então, lembre-se, pretérito, isto é, o passado perfeito, é uma ação que é dada como terminada, completada. Então, a ação que pode representar muito bem o pretérito perfeito está na ilustração 2, porque a personagem principal subiu a ladeira. Letra D. Qual das ilustrações poderia representar o pretérito imperfeito? Imperfeito, lembre-se, quer dizer não, não perfeito, uma ação não acabada. A ilustração que representa bem a ação não acabada é a ilustração 1, porque a personagem principal encontra com alguém durante a sua subida à ladeira. E letra E é uma questão pessoal, uma resposta pessoal. Construa uma frase para cada desenho, então você vai construir a frase 1 e a frase 2, indicando o que estava acontecendo ou o que já tinha acontecido. Dê um nome à personagem principal, se você desejar. Depois perceba que tipo de pretérito você utilizou, o perfeito ou o imperfeito. Então é para você fazer uma frase 1 com desenho e a frase 2 com outro desenho. E aí você vai descrever a ação da personagem em cada um dos desenhos. Depois você vai dizer, na frase 1 o pretérito é, sei lá, imperfeito. Na frase 2 o pretérito é perfeito. Então é isso que é para você desenhar. Vou dar um exemplo na frase 1. Vou dar um nome para minha personagem, José. E vou colocar assim, por exemplo, frase 1, só para vocês entenderem a ideia. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dizer assim. Frase 1.
Então, vou escrever assim, frase 1. José, que é o nome da personagem que eu escolhi, subia a ladeira quando encontrou João. Então, esse subia é uma ação incompleta. Subir a ladeira. Vou até colocar aqui, não vamos colocar o outro verbo não. Subir a ladeira. Vou ter que colocar. E encontrou João. Então, o subia é uma ação incompleta. Portanto, referente ao subia, eu tenho um pretérito perfeito. Só para vocês terem uma ideia do que é o que vocês têm que fazer, tá bom? Bom, na questão 2, vocês têm que fazer uma lista de ações que vocês praticaram durante o dia e identificar os tempos verbais utilizados. Por exemplo, eu coloquei aqui 2 exemplos. Estudei e comprei. 2 ações que eu realizei durante o dia. E que pretérito eu tenho aqui? Não é uma ação acabada? Então eu tenho um pretérito perfeito. É só um exemplo, vocês vão encontrar outras, tá bom, turma? E aí, indique os verbos que você empregou, assinale as respostas nos quadros a seguir. Eu empreguei 2 verbos que estão no pretérito perfeito, que indicam uma ideia perfeitamente concluída. Estudei e comprei. A ideia acabou. Então eu marquei esse X. Claro que vocês poderiam usar uma das outras respostas, dependendo dos verbos que vocês coloquem. Questão 3. Na linha a seguir, escreva o que você gostava de fazer quando era criança, depois circule os verbos que estão no passado. Também é uma resposta pessoal. Escrevam aqui e circule os verbos no passado. Agora, a questão 4, última, diz assim: na fábula a seguir, os verbos foram só indicados entre parênteses. Olha aqui, preparar-se, gritar. Então, os verbos ainda não estão conjugados, eles estão na forma que nós chamamos infinitiva. Preencha os espaços com os verbos que completam a fábula no tempo verbal adequado e faça a concordância entre o verbo e o nome a que se refere. Então, você vai preencher os espaços com os verbos no tempo adequado. E o tempo adequado, quando eu falo de uma fábula, é no passado. Lembrem-se disso. Então, a fábula se chama A Baleia e o Tubarão. Então, começa assim: certo dia de outono, a baleia brincava no mar. O tubarão, veja os 2 personagens principais da fábula, aproximou-se e com cuidado rodeou a baleia para mordê-la de modo fatal. Sinuoso, quem é sinuoso? O tubarão. Então aqui o verbo que vai concordar com o nome tubarão no passado, com a concordância adequada, é preparou-se para o bote. Quem preparou-se? O tubarão. Chegando a uma distância razoável do ouvido da baleia, gritou. Quem gritou? O tubarão. Com voz fina e doce, bem inadequada para um tubarão. Cara amiga, permita-me brincar com você nesse belo dia. O travessão é porque ele está falando. Vamos alegrar-nos juntos. A baleia olhou. Então, o nome ao qual se refere o verbo é a baleia, desconfiada. Pois tubarão e baleia não têm boa vizinhança, nem as mesmas brincadeiras. Mas
como tinha boa índole, não respondeu e não reagiu. Então, logo o tubarão conseguiu aproximar-se, mordeu o pescoço da baleia com força. Todavia, uma crosta de conchas e corais que se desgrudara na pele da baleia quebraram os dentes do tubarão. Choroso e sangrando, ele fugiu com dores atrozes. A baleia calmamente olhou com desdém ou indiferença o ingênuo tubarão em fuga e pensou que os seres muito furiosos são sempre pouco atentos. Repare todos os verbos que concordam com o nome ou o tubarão ou a baleia tiveram que ser mudados para o passado. Por quê? Porque a fábula, uma das características são verbos no passado, ou pretérito, perfeito e imperfeito. Então, essas são as correções das páginas 13 e 14. Espero que vocês façam, vejam os vídeos, mandem um joinha para saber que vocês estão visualizando e tirem uma foto das correções. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.